O Congresso ele teve esse olhar ressignificado para que nós nos lembrássemos a todo momento de que a advocacia é muito além de advogar. Advogar, se a gente for olhar bem, é a parte mais fácil. Nós temos além, nós temos esse olhar. E por isso nós fizemos um convite. Felizmente, muito obrigada, doutor, pelo aceite. Né? E vamos falar sobre mentorias jurídicas e o empreendedorismo na advocacia. Tenho a honra de chamar o Dr. Gustavo Justino de Oliveira. Ele é pós-doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Coimbra, Portugal, pós-doutor em Arbitragem Internacional pelo Max Planck Institute de Hamburgo, na Alemanha, e Universidade de Amsterdã, na Holanda. Professor doutor de Direito da USP e no IDP em Brasília. Advogado, árbitro e consultor especializado em Direito Público e mentor jurídico da DM Jus. Por favor, doutor. Boa tarde a todos. Eu queria falar do meu prazer de estar aqui, primeiro em Curitiba, que é a minha casa. Eu nasci aqui, me formei aqui na Federal do Paraná, fui procurador de Estado por 14 anos, quase 15, 14 anos e 9 meses. Acabei de averbar o meu tempo de PGE na USP. Fui morar em São Paulo, onde eu fiz mestrado, doutorado, me tornei professor no Largo São Francisco. Então, os meus vínculos com Curitiba, com Paraná, são vínculos muito fortes, são vínculos afetivos, né? E, para mim, é sempre um prazer estar aqui. No ano passado, eu participei do congresso da OAB, a convite da atual gestão, da doutora Marilena. Também queria aqui me congratular, não somente com todos que estão me assistindo, eu acredito que também está sendo transmitido, não? Então, com todos que estão nos assistindo também online, e me congratular especialmente com o meu orientando, um dos meus atuais orientandos, o doutor Francisco Zardo, né, super talentoso, e esperando ansiosamente pelo final da tese do Zardo, que vai ser no ano que vem. A gente estava conversando já, otimizando o tempo e falando sobre a tese do Zardo, que é excelente. E quando participei do congresso, aqui em Curitiba, no ano passado, eu acho que foi em outubro, não é, Zardo? Foi em outubro. E aí, conversando com a doutora Marilena, que somos contemporâneos de Federal do Paraná, então sempre nos acompanhamos há muitos anos. Eu queria agradecer à OAB do Paraná pelo convite para voltar aqui, e, sobretudo, à doutora Marilena, mas dizer... Quando eu comentei, né, sobre o livro que eu estava lançando, que, aliás, fizemos sessão de autógrafos, lançamento, né, no Congresso, A Arte de se Inspirar, que está aqui, até trouxe um para que a gente possa sortear na sequência, e vamos fazer novamente uma sessão de autógrafos logo após a palestra. Quando eu comentei sobre o livro, e ela entrou em contato com o livro e tudo mais, o livro ele traz uma parte da minha trajetória profissional. E quando eu tive essa ideia, né, de expressar um pouco da minha trajetória, dos caminhos que eu tomei, né, no exercício da minha atividade profissional, sobretudo também a atividade acadêmica, porque eu exerço academia profissionalmente, né, já há muitos anos. Vou falar um pouquinho dessa trajetória. A doutora Marilena ficou muito interessada e parece que já havia uma intenção de fazer este congresso, né? E aí ela falou assim, a doutora Rafaela vai entrar em contato em breve. E aí a doutora Rafaela entra em contato comigo. Queria agradecer a doutora Rafaela também pelo convite, muito amável, muito pela generosidade, acolhimento também. E, primeiro, queria parabenizar a OAB por realmente trazer um tema que deveria... Vejam só, né? É um tema, sobretudo para nós advogados, é um tema do nosso dia a dia, né? Quando nós somos empreendedores. Mas muitos de nós não... É como assim, nós não nos vemos como empreendedores. Mas nós temos que empreender todos os dias.
Né? Nós temos não só que aproveitar oportunidades no mercado, nós temos que criá-las. É o que eu faço todos os dias. Né? Ontem, inclusive, um tema que me ocupei uma boa parte do dia. Então, e aí eu escutei, mas esse produto não existe. Né? Quer dizer, e depois que eu expliquei o que era, não, eu preciso disso. Nós estamos precisando disso. Não tinha no mercado com aquele nome, daquela maneira. Né? É uma consultoria específica. E, bom, enfim, então eu queria parabenizar a OAB, porque eu acho que esse é um tema. Nós somos tão consumidos, nós advogados, somos tão consumidos no dia a dia, com os nossos compromissos profissionais, que nós temos muito pouco tempo para nós mesmos. Né? Nossas colegas mulheres, menos tempo ainda, né? São mais brilhantes que nós, homens, porque tem de dar conta, né, de várias outras rotinas, né, diariamente. Então, uma outra coisa que é muito interessante, estava falando com a doutora Marcela aqui, que gentilmente também veio conversar comigo, a nossa atividade profissional, estou falando do advogado, é daquelas poucas atividades profissionais que as pessoas falam, é um advogado competente. Bom, nossa competência, nossas habilidades e competências nós vamos desenvolvendo, quero falar um pouco sobre isso ao longo do tempo. Mas vocês já pararam para pensar que para resolver os nossos problemas, né, ou até resolver os problemas dos outros, esse é o nosso trabalho, mas para a gente desenvolver a nossa atividade profissional, a gente depende todos os dias, a todo momento, de outro ou dos outros, a todo momento. No contencioso, a gente depende dos serventuários da justiça, a gente depende do magistrado, a gente depende do assessor do magistrado, do estagiário do magistrado, dos promotores de justiça, a gente depende do defensor. Né? A gente está sempre na dependência, né? Para realizar o nosso trabalho, a gente está sempre na dependência de outrem. E, nesse sentido, por que eu estou trazendo isso? Nós não paramos para pensar que nós precisamos desenvolver o autocuidado. A gente não para pensar. A gente parece que nós nos vemos, nós advogados e advogadas, nos vemos muito como máquinas, ex machina. Né? E aí nós nos cobramos muito. E chega um ponto de que é difícil o advogado que tem, eu tento, nem sempre consigo, uma rotina de autocuidado. Muitas vezes nós também somos muito displicentes com uma outra rotina ou rotinas que são uma rotina que é muito importante, que é a rotina do autoconhecimento, da autorreflexão. Né? Nós não paramos para pensar de que talvez a maior força motriz do nosso dia a dia profissional sejam as relações. E que nós temos que cuidar dessas relações. Se fala em networking, não necessariamente eu estou me referindo, né, a relações com algum interesse, não é disso que eu estou tratando, também, né, mas estou me referindo a olharmos como nós conduzimos as nossas relações. E para que a gente possa conduzir bem as nossas relações, juntamente com o desenvolvimento profissional, nós percebemos que as habilidades, portanto, que são aquelas habilidades que nós, advogados, nos cobramos mais, são as habilidades técnico-jurídicas, as habilidades jurídicas. É o que é ensinado nos bancos escolares, nos bancos universitários. Então, essas habilidades todas que formam, as disciplinas jurídicas todas que formam essa grade curricular do curso de Direito. Mas essas habilidades técnico-jurídicas, sobretudo no mundo de hoje que nós estamos vivendo, elas não são suficientes. E, nesse sentido, nós também temos de olhar para outro segmento de habilidades cada vez mais necessárias e que também devem ser desenvolvidas plenamente, cotidianamente, que são as habilidades socioemocionais.
sobretudo de natureza relacional, não só, mas também de natureza relacional. Então, estou me referindo aos famosos hard skills, as habilidades técnico-jurídicas, mais objetivas, portanto, e estou me referindo também às soft skills, que são as habilidades socioemocionais de um caráter um pouco mais subjetivo, que demandam um outro tipo de inteligência, que é a inteligência emocional. Então, se não bastasse, né, as horas que nós dedicamos e os anos que nós dedicamos ao estudo do direito nos ramos que nós escolhemos atuar, porque isso vai ser uma constante, independentemente do ramo. Eu atuo no direito administrativo, eu atuo com solução de conflitos, são os dois ramos onde eu tenho a maior dedicação. Mas, obviamente, nós advogados temos de entender um pouquinho de tudo, para que a gente possa realizar bem o nosso trabalho. Mas nós somos muito consumidos também por esse desenvolvimento profissional aplicado às habilidades técnico-jurídicas que eu mencionei, são as hard skills. Mas hoje, e aí nós vamos conversar, né? Temos alguns slides, mas eu quero conversar um pouco com todos, também aqui, aproveitar esse encontro entre advogados. Isso que nós estamos fazendo, nós fazemos muito pouco, que é conversar. Tá? É como se nós tivéssemos que fomos ensinados a todos, né, a ser autossuficientes, e nós não podemos ter dúvida. Nós não temos problema, porque a gente trabalha para resolver o problema dos outros. Nós não olhamos muito para nós mesmos. Nós não sentamos muito para conversar e compartilhar os nossos problemas. Essa é a realidade nua e crua do cotidiano do advogado. Eu não digo só brasileiro, eu morei em vários países e vejo que em alguns, Nova York, advogar em Nova York, eu saí correndo. Eu falei, não, né? Tive minha experiência nos Estados Unidos também. Mas eu falei assim, ali realmente não se tem vida. Né? Então, o que eu quero dizer, essa conversa que a gente está tendo, esse diálogo que a gente está tendo, olhando para a nossa profissão, olhando para a nossa atividade profissional, né? Compartilhando problemas. Muito do que eu estou falando aqui, certamente muitos de vocês passam no dia a dia. Só que a gente se cala, a gente fica quieto, a gente não quer incomodar. Olhem que absurdo. É como se fosse um incômodo. Para quem quer esse incômodo? Sobretudo para a gente, né? Nós ficamos muito incomodados e nós vamos começar a padecer, por exemplo, de dificuldades, de problemas, inclusive de saúde mental. E muito pouco. Hoje se fala mais. Né? Mas ainda eu acho que está deixando de ser um tabu. As pessoas, isso não é mais um tabu por causa das redes sociais, todo mundo fala. Não, ainda é. Para algumas profissões ainda é. Porque o advogado tem que estar sempre compenetrado. Sempre preparado para o que der e vier. E não pode reclamar. Né? Então, pensando em tudo isso, e vejam, não é só pensando, eu vivenciei tudo isso. E vivencio todos os dias. Né? Foi que há alguns anos, a pandemia, eu diria que ela foi um catalisador de uma ideia que eu já tinha há muito tempo, que congrega tanto a minha atividade profissional, a minha experiência profissional, como a minha experiência acadêmica. Foi pensando em tudo isso que eu criei uma startup, vamos falar dela mais à frente, que tem um foco muito específico nas mentorias jurídicas. Eu falei, o que eu faço todos os dias com os meus orientandos? E vejam, muitas vezes a relação de orientação acadêmica, ela transborda o acadêmico, não é, Zardo? Nós acabamos falando do nosso dia a dia também, somos advogados. Então, o que o Zardo está passando muitas vezes, né, como me orientando, ele compartilha comigo, e eu compartilho com ele. Inclusive, Zardo é meu advogado. Falei, Zardo, isso é para você. E contratei o Zardo. Né?
Então, é tão interessante essa partilha. Eu fiquei pensando nisso, né? Por muito tempo. Eu falei, por que nós não conversamos mais? Por que nós não trocamos mais? Por que nós não compartilhamos mais? Por que a gente sofre sozinho? Ou sozinha? Por que nós não vemos a obrigação, que é uma obrigação de desenvolvimento profissional contínuo, a partir da interação, não só a partir daquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer um curso, eu tenho que buscar um mestrado, eu tenho que fazer um doutorado, nós temos que fazer muitas coisas, né? Temos que nos inspirar cotidianamente, é verdade. Mas por que não conversar com o outro? Por que não pensar, né, em que nós podemos compartilhar momentos, né, e podemos e deveríamos fazer isso e cuidarmos justamente da nossa trajetória? Conhecer um pouco mais da trajetória de outras pessoas. É aquela ideia de autossuficiência do advogado. Ele tem, é como se nós somos treinados para ser assim. E voltando um pouco na questão de hard skills e soft skills, nós não utilizamos as soft skills, nós não temos uma preocupação em desenvolvimento das soft skills. Escuta ativa, comunicação não violenta, a maneira como nós nos relacionamos com o outro, critérios tão importantes que fazem parte do direito, mas que nós não treinamos, que é a alteridade, a empatia. É como se assim, é isso e aí eu sei fazer. Mas isso tudo também tem que ser trazido para a nossa realidade cotidiana. E nesse sentido, portanto, eu pensei, em desenvolver uma metodologia própria que acontece em outros países. As mentorias, vamos falar das jurídicas, mas as mentorias empresariais, mentorias em outras áreas acontecem a todo momento. Em alguns países, inclusive, ela faz parte de uma cultura de profissionalização e de exercício profissional. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos cursos de direito, eu não diria que é obrigatório, mas faz parte desse dia a dia do acadêmico, que os mais maduros e os mais estão mais à frente no curso, mentorem aqueles que estão ingressando nos cursos. Nos escritórios também. Pouquíssimos escritórios têm processos de mentoring, de mentoria dentro do escritório. Aí o jovem ingressa, eu vivo em São Paulo hoje, são grandes bancas, as maiores bancas do Brasil, de advocacia. Ele ingressa, a gente teve um caso recente, em um grande escritório, e que o estagiário pulou da janela. Assim, isso podia estar passando alguma coisa, tal, E, na verdade, não se falou muito, porque também tem não vamos falar a respeito, mas assim, o que provavelmente, é difícil saber o que estava acontecendo isso, mas provavelmente qual é o processo de acolhimento, que foi feito com esse jovem, quantas horas ele estava trabalhando, existia um diálogo estruturado dele para com de advogados mais experientes do próprio escritório para com ele, quer dizer, como é que isso acontecia? Bom, nesse sentido, portanto, a nossa palestra, eu fiz uma introdução e eu acho que é importante. Essas experiências e outras eu conto no livro, A Arte de se Inspirar. E por que o livro também? E tem tudo a ver com a palestra. O livro vem numa necessidade que eu encontrei de fazer apresentar uma narrativa, a narrativa da minha vida, sobretudo dos enfrentamentos que eu tive que fazer para chegar onde eu cheguei. Se fala muito pouco disso, a gente gosta sempre dos louros da fama, Aliás, a fama hoje é instantânea. Nós não somos BBBs ou ex-BBBs nenhuma, A nossa profissão é outra. E a fama instantânea do advogado ela é difícil, eu acho que ela pode ocorrer, De um dia para outro você se tornar famoso ou famosa exercendo a advocacia. Pode ser. Mas eu acho que não é isso que a gente busca. A gente busca uma realização profissional. A gente busca uma satisfação. A gente busca dinheiro também, óbvio. Não deixa de ser uma retribuição ao exercício da nossa
atividade profissional. Mas eu acho que a nossa profissão ela é exercida ao longo do tempo. E nós temos de estar preparados para exercê-la ao longo do tempo. Ela é um endurance, né? Um endurance, vamos dizer assim. É um endurance. Ela não é uma corrida de 100 metros. Ela tende a ser uma maratona. E a gente precisa estar preparado para isso. É totalmente diferente correr 100 metros, no sentido de ser mais instantâneo, é um outro preparo, e uma maratona ou uma corrida de 400 metros com obstáculo, por exemplo, né? Então, o livro, ele tem essa... Eu digo que é um livro depoimento, em que eu e pessoas da minha vida, né, contamos e ilustramos os momentos vários, né, de caminhada, desde a mais tenra infância até o momento atual, justamente para que a gente pudesse... eu pudesse mostrar, ter uma referência, né, para mostrar um pouco, não somente da minha história, mas de histórias parecidas com a minha, que são várias. Até para a gente poder entender que também na nossa profissão e no exercício da nossa atividade profissional, nós acabamos não entrando muito em contato, nós não entramos em contato com trajetórias de outras pessoas. Tem o chamado advogado, a advogada famosa. E aí isso cria uma pressão tão grande nos outros, na maioria, dizer... Ela é minha referência. Pode ser uma referência, ou ele é uma referência excepcional, mas são poucos que vão chegar naquele patamar. Isso pode nos incentivar, pode ser um instrumento de inspiração. E eu tenho os meus. Aqui falei do Zardo, mas uma grande inspiração minha de toda a minha vida profissional foi o Dr. René, o professor René Dotti. Eu trabalhei com ele também, como o Zardo trabalhou, né? Trabalhei um bom tempo com o ministro, não no escritório, mas na Secretaria de Cultura. Eu sou músico também, sou pianista. Então, quando tive aula com o Dr. René, de Direito Penal na Federal do Paraná, eu acho que eu estava com 18 anos, e ele era secretário da Cultura, e eu adorava o Teatro Guaíra, né, e tudo mais, enfim, tinha todo... E eu fui conversar com ele, falei, né, o que eu fazia, ele falou assim, venha trabalhar comigo, foi ideia dele, inclusive. E fiquei um bom tempo trabalhando com ele. E aprendi muito. Não necessariamente no métier jurídico, que foi uma coisa que me chamou a atenção depois. Então eu conto tudo isso no livro e como isso me ajuda. A música me ajuda no direito. Essas práticas outras que não no direito que eu tive, me apoiam muito no direito. Então, eu acho que contar a nossa história é muito importante, porque valoriza mais a nossa história, sobretudo para a gente. E eu acho que a gente faz uma contribuição para aqueles que estão vindo, que estão chegando, para que possam entender também, dentro do seu perfil, da sua personalidade, dos seus propósitos, aquilo que ele ou ela, né, pretende fazer. É buscar sentido. É buscar sentido naquilo que a gente faz. Não só no que a gente quer, mas, sobretudo, naquilo que nós fazemos. E essa busca é incessante. Bom, feita essa rapidíssima introdução, o nosso tema, portanto, é mentorias jurídicas e empreendedorismo na advocacia. Bruno, acho que eu vou precisar de você, porque não está passando. Isso, obrigado. Bom, muito rapidamente, o que eu queria trazer aqui é a minha experiência. Para ser mentor, é necessário, acredito, que você tenha alguma experiência. Quem é que vai te procurar se você não tem experiência, uma experiência dada, consolidada, né? Então, acho que é uma característica do mentor. Então, bom, eu tenho 32 anos de exercício de advocatício. Eu primeiro, formado pela Federal do Paraná, eu fico 14 anos, um pouco mais de 14 anos, como procurador de Estado. Depois eu saio da Procuradoria, me exonero da Procuradoria, crio o meu escritório, que neste ano está completando 25 anos, e passo a exercer também, um pouco antes, inclusive, da criação do escritório, atividade acadêmica profissional. Então, não é assim dar aula quando eu quero, ou quando eu tenho vontade, ou dar uma palestra única e exclusivamente. Há 27 anos eu sou professor profissional.
universidades públicas e privadas. Atualmente, eu sou professor na USP, em Direito Administrativo, e também no IDP de Brasília, a convite do ministro Gilmar Mendes. Então, eu vivo nas duas cidades, São Paulo e Brasília. O escritório completa 25 anos e a ADM Jus, Desenvolvimento e Mentoria Justino de Oliveira, o Jus também pode ser de direito, né? Me aproveito muito desse Jus do meu sobrenome, e ela foi criada durante a pandemia. Então, é uma startup que é focada em mentorias jurídicas. Nós criamos uma metodologia própria. Quando eu digo nós, ela é uma startup multidisciplinar. A equipe que trabalha comigo é multidisciplinar. Nós temos psicólogos, nós temos pedagogos, psicoterapeutas, nós temos também professores de metodologia e, obviamente, outros advogados. Né? Então, um pouco da minha história, que é relatada no livro A Arte de Inspirar. Agora está entrando. Bom, o que é a mentoria jurídica, portanto? Né? Acho que a gente pode começar com um rápido conceito de mentoria jurídica. Esse é um conceito meu. Mentoria jurídica é um processo estruturado de diálogos. Nós estávamos falando de diálogos, não é? Mas não é uma conversa de bar. As conversas de bar são ótimas também, né? E elas têm que acontecer. Mas mentoria jurídica é um processo estruturado, com uma metodologia própria, de diálogos e partilha de vivências e experiências entre um profissional de comprovada maturidade no direito, que é o mentor, e outra pessoa que busca direcionamento profissional, acadêmico ou até mesmo pessoal, que é o mentorando ou a mentoranda. Isso tudo apoiado em fundamentos de alteridade, que é considerar o outro. Não existe mentoria sem que você considere o outro como diferente. Empatia, além de considerar o outro, eu tento me colocar no lugar do outro. E escutativa, o que está sendo dito é mais importante do que vai ser falado pelo mentor. O que está sendo falado pelo mentorando, né, tem que ser decodificado pelo mentor e a devolutiva é uma devolutiva do mentor. Mas o mais importante nessas conversas estruturadas é o que o mentorando tem para dizer. E aí vocês podem se perguntar, mas de onde surge essa necessidade? Será que eu tenho necessidade de entrar num processo de mentoria, de me submeter a um processo de mentoria? E aí é muito interessante, eu dei uma entrevista ano passado para o Valor Econômico, que fez uma matéria sobre mentoria jurídica, e aí eu disse aqui que a demanda, perguntado, portanto, né, por que alguém vai procurar mentoria, eu disse que a demanda por esse tipo de serviço surge diante de crises existenciais. É aquela velha busca de sentido na vida. Né? A todo momento a gente tenta colocar embaixo do tapete, a gente tenta colocar embaixo da cama, dizer assim, não quero pensar nisso. Mas isso, se a gente não trata, em algum momento isso transborda, né, com muita força. Então, crises existenciais, acho que a busca por um apoio, né, por meio de um diálogo, de uma troca, de uma partilha, vai acontecer, sobretudo, a partir de alguns eventos da vida que nos levam a questionar, né, a nossa existência profissional, às vezes pessoal, enfim. Isso é natural, não é ruim ter crise existencial, é necessário ter crise existencial. A gente tenta fugir disso, o ser humano em geral, mas os advogados muito, eu vejo isso. Isso gera crise de ansiedade, isso gera crise de pânico, muitas vezes, porque você fica ali fazendo alguma coisa, por exemplo, que você não gosta mais. Você até gostou, mas você não gosta mais. Vividas cada vez mais por profissionais do direito. Enxergar e gerenciar a própria carreira, identificar habilidades e propósitos, além de se adaptar a mudanças no mercado de trabalho, são algumas dessas pedras no caminho que, naturalmente ou normalmente, nós vamos encontrar. E por que nós vamos nos calar? Por que nós não vamos... Não é necessariamente um terapeuta, um psicólogo que vai nos ajudar. Existe o coach também, mentoria não tem nada a ver com coach. Né? Coach tem a ver com processos mais, digamos assim, gosto também da ideia de coach, claro, né? Existem excelentes profissionais, mas o coach tem a ver mais com questões
que não são tão determinantes numa carreira, né? Tem a ver mais com o trânsito normal da vida, enfim, para onde você quer caminhar e tal. A mentoria tem a ver com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você quer fazer. A mentoria, ela é muito focada no futuro. Ela é muito focada no futuro, mas para avançar no futuro é bom olhar também para o passado. Eu digo um olhar pelo retrovisor, né? Isso é bem importante, isso a gente usa muito na mentoria, né? E por que também se busca a mentoria? Hoje, a advocacia, vamos chamar de advocacia do futuro, né? Mas é uma advocacia do futuro que a gente já está vivendo também. Nós nos questionamos, né? Existe uma advocacia mais tradicional, muitos de nós aqui, eu mesmo, acabo exercendo, muitas vezes o que a gente concebe como advocacia tradicional, mas hoje são muitas novas oportunidades e novos caminhos, né, que a tecnologia, por exemplo, tem aberto para o advogado. Vamos falar um pouco disso já já. Né? Então, é muito importante nós olharmos para onde nós estamos caminhando. Essa advocacia, que é a nossa profissão, que é a nossa carreira, qual é a configuração dela hoje ou para os próximos anos? E como nós podemos nos alinhar mais a essa advocacia do futuro? Né? E aí, dentro, enfim, de referências que estão aqui nos slides, né, a advocacia do futuro, eu vou me utilizar de uma referência que é o modelo Delta. Ele é ilustrado, já vou mostrar aqui, né, a figura. O modelo Delta é um triângulo. Né? Na base, a gente vai perceber que estão o conhecimento e as habilidades jurídicas fundamentais, sobretudo as hard skills que eu mencionei. Em um dos lados, do lado direito, a gente vai ver que estão as tecnologias e conhecimentos gerenciais. E no outro lado, do lado esquerdo, a gente já vai ver a figura, estão as habilidades pessoais. Né? E essas habilidades pessoais, elas são extremamente importantes, que seriam as soft skills. Né? Esse modelo Delta pode ser adaptado para refletir vários caminhos de carreira em todo o setor jurídico. À medida que um indivíduo atinge diferentes estágios em sua carreira, a ênfase em certas habilidades mudará. Isso é muito importante. Você dizer que você tem 10 anos de advocacia, 20 anos de advocacia, 30 anos de advocacia, claro, isso é uma experiência que agrega muito valor, né, à sua carreira. Porém, a advocacia mudou, porque o mundo mudou. E nós temos que acompanhar. Esse é um desafio muito difícil. A mentoria entra muito nesse momento também. Não só, mas também nesse momento. Né? E aí o peso dos diferentes componentes vai evoluir. Essa figura ela é interessante porque dialoga com a minha introdução, né, essas habilidades enquanto processo. A gente também tem uma ideia de que a gente vai para a faculdade, se forma e estudou, e acabou. No máximo, fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, para quem vai ter um pouquinho mais de intenção acadêmica, e é isso. Né, fazer um curso ou outro, e, na verdade, existe um conceito, né, de que nós temos que estudar a vida inteira, né? Temos que estudar a vida inteira, né? E essa ideia de estudo permanente, né, vai fazer com que a gente revisite algumas habilidades que nós temos, elas vão entrar em desuso no tempo, e nós vamos ter que agregar outras, tanto técnico-jurídicas, como também as socioemocionais, hard skills e soft skills. Né? E essas habilidades são muito marcadas por ação. Né? Então, são habilidades que vão estar muito voltadas a um plexo de ações. Por isso que são habilidades. Né? E vão gerar vários processos e que vão chegar a desempenhos específicos. Né? Aqui um pouco dessa distinção que nem sempre é fácil entre soft skills e hard skills. Por exemplo, hard skills são ações focadas em aspectos técnicos, habilidades conceituais, entregas tangíveis, processos administrativos e execução de tarefas. De outro lado, as soft skills, que nós temos que desenvolver também. Capacidade interpessoal, que é a relacional, capacidade intrapessoal, nós não podemos nos esquecer de nós mesmos, temos que nos acolher, como nós acolhemos os outros, temos que nos acolher, autoconhecimento e assim por diante. Né? Gestão de pessoas, competências transversais e comportamentais, comportamentos que temos sempre que avançar. Né?
E aí, quando a gente olha para o mercado, né, já nos aproximando aí da questão do empreendedorismo, quando a gente olha para o mercado tem valorado as principais habilidades requisitadas no mercado, né? Vejam só, as principais. Vamos lá na base. Vejam só, pacote Office, que é extremamente técnico, né? Que é alguma coisa que é exigida, né? Capacidade de aprendizagem, produtividade, empreendedorismo, inglês, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, diversidade, comunicação, desenvolvimento profissional, resolução de problemas. Essas são as principais habilidades que o mercado de trabalho exige para recrutar profissionais. Porém, nós temos, especificamente no direito, né, nós estamos vendo áreas emergentes e que estão realmente despontando no dia a dia. Né? Ligado ao direito, né, por exemplo, em categorias como gestão, a gente tem o gestor de risco. Né? Então, advogados podem buscar posição profissional como gestor de risco, gerente de conhecimento, coordenador jurídico, gestor de projeto, C-levels, né, cargos de chefia executiva. Nos negócios, desenvolvedor de negócios, empreendedor jurídico, marketing jurídico, legal copywriter, inteligência de dados e analytics, analista de dados jurídicos, arquiteto jurídico, engenheiro jurídico, advocacia de relações institucionais governamentais, né? Aqui já uma outra área, que é no regulatório e relações institucionais, advocacy. No compliance, né? Profissional de compliance, consultor de discovery. Na inovação, gestor de inovação, legal designer. Proteção de dados, coordenador de proteção de dados. No consultivo, assessor jurídico mais conhecido, né? Advertising lawyer, oficial de transferência de tecnologia. Na negociação, é onde eu atuo muito, o mediador, o conciliador. No contencioso estratégico, o Disputes Legal Counsel. Então, para falar de algumas áreas que são novas, emergentes no direito, e que provavelmente, quando muitos de nós nos formamos, elas não existiam. O mercado jurídico é extremamente dinâmico. Extremamente dinâmico. E uma questão que eu acho chave aqui, se nós não fazemos um processo de escuta de nós mesmos, e a mentoria ela é um espelho, eu digo, né? É um momento em que é um momento seu, em que você está falando de você e você está tratando dos seus problemas, dos seus temas, das suas questões, com um profissional que está ali para te ouvir. E realmente não dizer o que você tem que fazer, mas sugerir caminhos, encaminhamentos, organizar o teu pensamento. Mas se nós não nos escutamos permanentemente e a gente não renova os nossos propósitos, a tendência da gente continuar a realizar uma atividade que já não nos traz tanta satisfação quanto trazia é muito grande. Muito grande. E, de outro lado, se nós não sabemos para onde o mercado está fluindo, ou o que ele está trazendo de novidade, né, nós não vamos perceber, por exemplo, novas oportunidades de trabalho. E o mentor também tem que ser uma pessoa muito atualizada, portanto, de fazer aquela escuta do que o mentorando está trazendo e propor alguns caminhos. Então, isso é importante. Voltando ao modelo Delta, portanto, vejam só, na base nós vamos ter a chamada lei, que é o conhecimento jurídico e habilidades que nós mencionamos. Essa é a nossa base. Isso não muda. Nós temos que nos formar exatamente com essas hard skills e essas são as nossas maiores habilidades. Do lado direito, esse é um impacto, né? É uma influência cada vez mais forte dos novos processos, dados e tecnologia, que a tecnologia da informação está trazendo, está impactando a nossa atividade profissional, queiramos ou não. Então, ela também gera novos negócios e novas operações. De outro lado, no lado esquerdo, a gente vai ter
as chamadas habilidades de eficácia pessoal ou soft skills que nós mencionamos. E aqui, essas habilidades têm a ver com gestão de relacionamento, mentalidade empresarial, inteligência emocional, comunicação, caráter, ou seja, atividades mais comportamentais. E nós também temos que focar nelas. Elas também geram valor à atividade do advogado, cada vez mais. Inclusive, muitos escritórios hoje, e o meu escritório é uma boutique jurídica, né? Mas eu vou dar o exemplo meu. Nosso último processo seletivo de estagiários, nós demos o mesmo peso na avaliação para habilidades técnicas, línguas, enfim, né? Todos esses temas que são tradicionais, e as habilidades socioemocionais. Eu escuto muito dizer, isso é difícil de avaliar. Não é difícil de avaliar. Existem metodologias próprias. Esse é um outro tema, não é o tema que a gente vai tratar hoje, mas existe. E eu estou muito satisfeito com as estagiárias mulheres que nós selecionamos. Nós tínhamos 30 candidatos homens e 30 candidatas mulheres, para uma vaga, na verdade. E aí transformamos em duas, e foram duas mulheres contratadas que reuniam, eram perfis complementares, mas reuniam essas habilidades. A maneira, né, de que nós encontramos várias maneiras ali de fazer essa avaliação. E estamos muito satisfeitos com o trabalho de ambas, que se complementam, inclusive. Isso também é uma outra questão, né? O trabalho em grupo, a complementação, tudo mais. Bom, e aí, a gente voltando um pouco para as modalidades de mentoria, né? Nós, pelo menos eu e minha equipe trabalhamos na Demijus com 4 tipos de mentorias principais. A mentoria acadêmica, ela é indicada para quem está buscando desenvolver uma carreira acadêmica ou atividades acadêmicas em geral, um mestrado, um doutorado, né? Escrever um livro, por exemplo, também pode ser. Né? Mas a acadêmica tem a ver mais com carreira acadêmica, né? Seja como estudante ou já como operador do direito. E aí a gente encontra várias situações, né? Pessoas que queriam ter feito mestrado, isso eu escuto muito dos meus clientes, né, na DMJ. Eu queria ter feito mestrado na idade certa. O que é a idade certa? Né? Para você sair da graduação e já ir para o mestrado, não sei. Eu não pude fazer no momento que eu queria, eu quero fazer agora. Mas eu me sinto velho, o que é um absurdo total. Nunca é tarde para estudar. E nunca é tarde para ir atrás de um sonho também. Nunca é tarde. O pior é você não fazer isso, né, na vida. E depois, em um determinado momento, que a gente já vai ficar, né, num outro momento da vida, um pouco mais, mais tranquilo, nós vamos olhar e falar, eu deveria ter feito. Então, aquela velha história, melhor eu me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz. Né? Então, a gente encontra muito isso assim, também. A mentoria profissional, ela é indicada tanto para estudantes quanto para operadores do direito que queiram se desenvolver no segmento jurídico corporativo. E aí, desenvolver o próprio escritório, ela tem muito a ver com empreendedorismo. Né? Desenvolver o próprio escritório, mudar de escritório, mudar de área. Muitas vezes essa mudança diária também acaba acontecendo. Então, ter mais tração no escritório em que você trabalha. No fim do dia, desenvolvimento profissional tem a ver com a valorização dos teus diferenciais competitivos, das tuas vantagens competitivas no mercado. Então, não é o desenvolver... Claro, desenvolver habilidades que são essenciais para a sua atividade profissional, isso é desenvolvimento profissional. Mas, quando nós pensamos na inserção no mercado, é desenvolver habilidades, não só aquelas que a gente já tem, mas aquelas que a gente não tem e gostaria de ter ou percebe que é importante ter. Ou aquelas que surgiram na própria dinâmica do mercado, nos exemplos que eu dei. Né? Então, a mentoria profissional ela está muito ligada ao empreendedorismo, né? À necessidade de empreender, seja o seu próprio negócio, seja na inclusão, ou você inserido num negócio, um escritório, enfim, um jurídico corporativo e assim por diante. A mentoria científica ela é indicada para quem pretende cursar pós-graduação stricto sensu, por exemplo, para quem quer escrever um livro, para quem quer desenvolver um projeto de pesquisa, né?
e que vai ser qualificado, todas essas atividades são qualificadas durante o processo de mentoria. Tivemos um cliente que o sonho dele era publicar um livro. O sonho dele era publicar um livro e ele não sabia por onde começar. Ele não era um acadêmico, mas ele queria ter um livro, já era um advogado mais velho. E nós começamos esse processo. Agora está publicando. Então, ele não tinha ideia por onde começar. Um outro caso de um livro também que é muito interessante, a gente teve também um outro cliente e ele chega com uma... Ele tinha uma urgência em fazer um doutorado. Ele precisava fazer um doutorado. Esse era o propósito dele quando ele começa. E ele tinha tanta urgência em fazer o doutorado que ele não olhava para trás. Tudo que ele tinha construído, por exemplo, no mestrado, que ele já era mestre, e ele não gostava, ele não conseguia olhar para a dissertação dele, que ele mesmo tinha escrito. E eu falava, vamos olhar para a sua dissertação, vamos conversar um pouco sobre ela, né? Ele não conseguia. E eu falei, mas por que você não consegue? Ele falou, não, eu não gosto, eu acho que eu não fiz o meu melhor. E aí nós tivemos uma parte muito significativa do processo de mentoria dele, olhar para aquele trabalho que estava excelente. Isso tinha a ver um pouco com a forma como ele foi criado dentro de casa. Eu fui identificando. Não faço trabalho de terapia, não sou psicólogo, mas a gente identifica muita coisa na mentoria e a gente faz encaminhamentos também. Teve um outro caso de um outro cliente também, eu fui percebendo o nível altíssimo de ansiedade, que ele não conseguia nem escutar o que ele falava, muito menos o que eu estava falando. E aí eu falei, olha, é importante que você procure um profissional. E ele foi diagnosticado, nós não indicamos o profissional, não fazemos isso, mas ele procurou e ele estava com um transtorno generalizado de ansiedade. Ele não conseguia fazer nada, não conseguia completar as suas atividades. Também se tratou, melhorou, enfim, está excelente hoje. A gente faz esse acompanhamento depois também. E o livro, o mestrado dele, nós trabalhamos essa dissertação, ele conseguiu transformar isso em livro e o lançamento foi no mês passado. E agora ele está mais forte para buscar o doutorado, por exemplo. E essa última mentoria é uma mentoria de vida, porque ela congrega várias áreas. Muitas vezes a pessoa chega ali e ela tem até dificuldade de propósito, de finalidade da mentoria. Ela está um pouco perdida, eu não gosto dessa palavra, mas ela está com crise existencial em várias dimensões da sua vida. Então, é indicada para quem não tem certeza sobre qual caminho seguir, desenvolve habilidades mais genéricas, universais, no mentorando, com vistas a um efetivo direcionamento e posicionamento de sua vida. Esse é o vídeo institucional, Bruno, mas eu vou passar depois, a gente pode passar no final, eu queria mostrar um pouquinho dos processos de mentoria, mas antes o fluxograma, como é que nós fazemos esse processo de mentoria? Ele começa com um momento de acolhida, que é uma entrevista com a coordenadora da mentoria. Depois é feita uma análise de perfil, um perfil mais psicológico, profissional, para que a gente possa conhecer um pouco mais o mentorando. E aí começam os encontros com o mentor. Nós temos um primeiro encontro, que é o encontro que tem o nome de propósito, que nós temos que identificar e concretizar um pouco mais os propósitos daquela mentoria, que nós temos que trabalhar com um cenário específico. O segundo encontro é o de possibilidades, como é possível desenvolver aqueles propósitos, que caminhos são possíveis. Determinados esses caminhos ou essas rotas possíveis, nós vamos pensar de como seguir em frente, e aí a gente tem um encontro que se chama travessia. O último encontro é o encontro que se chama chegada, exatamente, nós criamos um plano de voo, que nós denominamos plano de voo, que é um plano bem concreto de metas e objetivos, que são propostos, não são impostos, eles são propostos, são recomendados a partir daquelas vivências e experiências próprias do mentorado, na troca com o mentor. O plano, a chegada, portanto, tem a ver mais com uma concretude do processo de mentoria. Entregamos esse plano de voo, tem um tempo, é um documento bastante denso, tem um tempo para essa leitura,
né, para internalização de tudo aquilo, e aí é feito um último encontro, uma devolutiva e um encerramento daquele processo de mentoria. Geralmente o fluxograma é esse, ele pode ser mais ou pode ser um pouco menos. Por exemplo, os jovens advogados, a gente percebe que ainda não há uma necessidade, por exemplo, de todos esses encontros. A gente percebe que são outras questões que estão ali, né, permeando as suas preocupações. E aí vocês podem perguntar, mas bom, são só jovens advogados que procuram a Demijus? Não, a gente tem advogados de todas as gerações. Todas, literalmente todas as gerações. Todas. Não é só o jovem advogado. Bom, e aqui também é só depois um detalhamento, né, de cada fase da acolhida, né, análise de perfil, cronograma, possibilidades, né, travessia, chegada, o plano de voo, né, exatamente, enfim, com um pouco mais de concretude, né, o que a gente viu. Bom, e tudo isso conversa com o empreendedorismo no direito, né? O que é o empreendedorismo, né? São vários sentidos, é polissêmico, mas empreendedorismo trata-se de uma aptidão conquistada por talento e ou treinamento que permite ao operador do direito identificar problemas e oportunidades de mercado, propondo soluções jurídicas para se criar produtos ou serviços inovadores e efetivos. Tem a ver com gestão da própria carreira, ou autogestão, se preferirem, tem a ver com comprometimento, tem a ver com identificar em si mesmo os seus diferenciais competitivos, né? Eu acho que esse é um excelente exercício, eu faço muitas vezes na mentoria, quando a gente tem a mentoria profissional, né, que é aquela mais voltada, né, ao empreendedorismo, atividade mesmo de advocacia, exercício de advocacia. Uma pergunta que é chave, que eu acho que todos nós deveríamos fazer para nós mesmos, eu faço e eu sei a resposta no meu caso, né? Por que alguém, um cliente, uma empresa, por que alguém te procuraria? Em uma palavra. Qual é o seu diferencial? Por que a sua atividade atrairia ou irá atrair a forma como você é, a forma como você exercita a tua profissão? Por quê? Qual é o seu maior diferencial competitivo? O meu, desde criança, desde criança para espanto do meu pai, da minha mãe, da minha família toda, é a inovação. Eu sempre inovei. É muito difícil inovar. É muito difícil ser inovador. Eu costumo dizer em sala de aula, quando eu estou dando aula, os meus temas sempre são de inovação. E, às vezes, o que eu estou estudando naquele momento, eu ainda não estou levando para a sala de aula. Porque se eu falar, vão achar que eu moro em Marte. Eu já sou aquariano, né? Eu brinco. Então, já acham que eu moro em outro planeta. Desde pequeno, desde criança. Mas, sem dúvida, a maneira como eu exerci a minha profissão desde o início, a agenda que eu trouxe para mim mesmo como professor, as atividades que eu exercito, trafegam muito ali no plano da inovação. Que hoje é um foco, mas lá atrás não era. O direito, inclusive, é muito conservador, ele está mudando. E a segurança que muitos de nós temos é atuar num espaço conservador. Porque nós nos reconhecemos ali, ou as pessoas irão nos reconhecer. Mas aí é mais difícil de você se diferenciar em termos de vantagem competitiva. E algo pode acontecer e te tirar daquela zona de conforto. E você não está preparado para seguir em frente. Num primeiro momento, sem dúvida, vai ter oportunidade e até necessidade de fazer. E, nesse sentido, eu queria trazer um outro conceito, já finalizando, que é o personal branding, né? Que é a gestão da marca pessoal. Gestão da marca pessoal. Quantos de nós faz a gestão da própria marca? Ou quantos de nós tem a própria marca? Mesmo trabalhando num escritório que não é o seu, você tem a própria marca também. Como profissional, todos nós temos, ou deveríamos ter. E para isso nós temos que saber gerir essa marca. Então, é a essencialidade da construção da marca pessoal. É uma estratégia, pode envolver táticas também, obviamente, mas, sobretudo, é uma estratégia empregada para expressar presença
e autoridade profissional. Você ocupar o seu espaço, não é o espaço do outro, mas o seu espaço. Né? Influenciando o mercado ou segmento de atividades e serviços por meio da sua história de vida, conhecimento e visão de mundo. É exatamente o que eu tentei contar aqui no livro. Né? Como é que eu chego a ser, ou cheguei a ser o profissional que eu sou hoje? E todos os dias eu estou mudando. Todos os dias eu estou em processo de transformação. Todos os dias. Se eu contar a minha semana para vocês, você fala assim, não, quantos estão ali? Quer dizer, só um Gustavo? São vários Gustavos. Essa ideia multidimensional também é importante. É onde você está ocupando o espaço. A gente não tem o dom da ubiquidade, né? Ninguém tem. No mundo virtual, inteligência, né, artificial, sim. Mas nós não temos como seres humanos, mas nós podemos estar presentes em vários espaços, nos fazer presentes. Mas para isso a gente tem que se conhecer, primeiro. Né? Bom, dito tudo isso, agora eu queria... Bruno, se você puder, por gentileza, passar o vídeo, onde é só um vídeo bem curtinho, né, sobre o processo de mentoria da Ademijus. Bom, e o nosso lema é inovação em educação jurídica. Né? Veja, não é ensino jurídico, mas educação jurídica. Então, a mentoria jurídica ela é focada na educação jurídica do profissional do direito. Né? E isso é muito importante, a gente ter essa visão mais aberta da nossa profissão. Uma carreira mais ampla, para que a gente possa se deslocar. Porque nós mudamos muito na nossa vida. Nós não somos os mesmos em 5, 10, 15, 20, 30 anos. Eu mudei demais e estou me transformando sempre. Então, por quê? A pergunta é, por que eu vou continuar fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, se eu mudei? É uma prisão que você mesmo cria para você. Às vezes é continuar fazendo aquela atividade de uma maneira diferente. Não precisa sair mudando, né? Não é isso que eu estou propondo, mas é fazer diferente. Tá? Então, eu encerro primeiro agradecendo a atenção de vocês. É muito difícil deixar o advogado sentado escutando sobre a sua própria profissão, e vocês ficaram comigo, né, por um tempo curto, é verdade. Né? Convido vocês a não só conhecerem a Ademijus, como também o livro. Né? É uma literatura que fala sobre nós. É a minha trajetória, mas é uma trajetória que comunica ou se comunica com todos vocês, independentemente do momento de vida em que vocês estão, de vida profissional ou de vida mesmo. Né? Então, isso é muito importante. Essas são as referências, como professor que eu sou, as referências. Eu tenho estudado muito sobre carreira, muito sobre empreendedorismo, muito sobre mentoria. É uma transformação muito importante, né? É uma contribuição. Eu me transformo para poder contribuir melhor, né? Nesse terreno. Aqui no QR Code a gente tem o site da Ademijus, todas as redes sociais, enfim, é importante a gente estar no Instagram,
está no LinkedIn, está no Facebook, temos também o nosso site. E aqui é o livro, né, A Arte de se Inspirar, com que eu queria ler só um trechinho para a gente finalizar. Esse é o QR Code, enfim, para quem quiser também adquirir o livro, mas a gente vai fazer agora a sessão de autógrafos. Queria agradecer mais uma vez à OAB do Paraná pela oportunidade. E eu encerro com um trecho do final do livro, né, da Arte de se Inspirar, uma semibiografia no direito. Bem no final eu digo assim: aperfeiçoar-se na arte de se inspirar não é tarefa fácil. Assim como viver e permanecer fiel aos seus reais desígnios sempre será desafiador. Contudo, quando se tem como projeto de vida o educar-se para bem poder educar, o ser torna-se muito mais poderoso do que o ter. O doar-se em prol do conhecimento e aprendizado significa mais do que meramente receber. E assim temos chances reais de estabelecermos ciclos de vida mais auspiciosos, repletos de interatividades, qualificadas que, ao privilegiar o desenvolvimento do outro, acaba por nos mover e desafiar infinitamente em nosso próprio desenvolvimento, gerando uma usina de ideias com energia inesgotável, que para sempre nos iluminará, porque o outro também será iluminado. Nós somos o que somos, sobretudo em virtude das relações que nós temos. Esse momento de individualismo do mundo, nós já estamos vendo para onde está nos levando, né? Então, eu espero ter inspirado vocês em alguma medida para que se olhem mais, para que se cuidem mais, né? Para que não achem, nunca pensem que é algo, que o autocuidado é alguma coisa para deixar para depois, né? E nós sempre podemos ser melhores no exercício da nossa profissão, mas para isso nós temos também, né, que recorrer a algumas ferramentas, alguns métodos. A mentoria é uma possibilidade, existem várias outras, e eu fico feliz de ter apresentado para vocês, enfim, esse mundo da mentoria que me traz muita satisfação. Quando eu finalizo um processo de mentoria, todos nós finalizamos, né, porque é uma equipe grande que a gente tem hoje, nós ficamos muito felizes. E a gente faz o acompanhamento dos alumnis, que a gente chama, e a gente faz sempre um encontro no final do ano, com quem quiser participar, eles compartilham experiências. Eu digo, inclusive, só para finalizar, uma coisa que eu noto, tanto dos homens quanto das mulheres, no final dos processos de mentoria, as pessoas terminam o processo mais bonitas. É uma coisa que eu quero escrever sobre isso. Elas começam tensas, elas começam tristes, elas começam cabisbaixas, elas e eles também. E no final, vem até dizer que voltaram para a academia. Quer dizer, não é isso que eu estou trabalhando, não sou personal, né? Mas, enfim, vejam o poder da interação. Foram escutadas, estavam ali, alguém escutou e olhou para a vida dessas pessoas, né, dos nossos clientes queridos. Então, isso é um dado que, bom, acho que a gente fez contribuímos para essa transformação. Tá bom, gente? Estou à disposição e, se quiserem conhecer mais da mentoria, obviamente, a nossa equipe está à disposição também. Muitíssimo obrigado, OAB do Paraná. Obrigado, doutora Rafaela. Podemos sortear aí a forma, não sei se temos uma forma de sorteio. Eu posso fazer aqui de um jeito mais... Bom, alguém está fazendo aniversário hoje? Ou mais próximo de hoje? Minha irmã fez no dia 10, mas ela já tem o livro.